Todo mundo já ouviu falar sobre o FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Esse fundo ele é um benefício que o trabalhador que tem a carteira assinada recebe de 8% do seu salário. Esse valor não pode ser descontado do seu salário e é pago pela empresa. E fica ali depositado em uma conta vinculada àquela pessoa com rendimento baixo de mais ou menos 3% ao ano. E esse fundo foi instituído e tem uma função social de possibilitar financiamentos para pessoas e programas de menor renda. Então esse fundo ele tem essa característica muito voltada para o mercado imobiliário e é utilizado como subsídio, inclusive para esse tipo de financiamento. Os recursos que existem nesse fundo, eles são basicamente destinados para o SFH, o Sistema Financeiro da Habitação. E esse sistema, que tem essa destinação para populações mais carentes, ele tem como princípio uma limitação de juros de 12% ao ano e atualmente abrange uma faixa de mercado aí de valores até significativos, de até R$1,5 milhão de reais. Então ele tem essa natureza, essa característica muito voltada para esse tipo de financiamento, só que acontece que as pessoas também acabaram financiando imóveis por outros sistemas de financiamento, como o SFI, o Sistema Financeiro Imobiliário, onde esse sistema abarca principalmente aqueles financiamentos que não foram feitos no âmbito do SFH e principalmente valores de imóveis que ultrapassam essa faixa máxima do SFH, né, de R$1,5 milhão de reais, e esse sistema não tem essa obrigatoriedade de limitação de juros, mas abrange uma população que tem a renda um pouco mais elevada. E nós temos também a carteira hipotecária, que geralmente tem juros maiores, mas é um tipo de financiamento voltado para aquelas aquisições de imóveis comerciais e também de imóveis rurais. A lei que trata do FGTS, ela traz algumas possibilidades de movimentação da conta do trabalhador para aquisição de imóvel, para amortização de valores de financiamentos imobiliários. Não é que a pessoa que tem o FGTS a qualquer momento possa usar desses recursos para abater das parcelas. E um grande entrave que existia era que a lei do FGTS trazia as possibilidades de movimentação da conta, mas não previu todas as possibilidades existentes. E aí as pessoas começaram a questionar isso e surgiram aqui duas novidades dos últimos tempos para cá. A primeira delas foi uma resolução do Conselho Curador do FGTS, que é o órgão responsável por estabelecer as diretrizes desse sistema de benefício, que trouxe a resolução 994 de 2021, que foi feita em 11 de maio de 2021. Essa resolução trouxe a possibilidade de usar os recursos do FGTS em financiamentos que foram feitos fora do SFH, o que é uma grande novidade para aquelas pessoas que têm um financiamento, mas que não foi feito nesse tipo de sistema, poderem utilizar do valor que elas têm, que é direito delas, para quitar esses financiamentos. Só que essa resolução traz uma certa exigência de regras que às vezes acaba impossibilitando que as pessoas usem do FGTS. Uma regra, inclusive, que é colocada pela própria Caixa Econômica Federal é de que essa movimentação da conta do FGTS para quitação ou amortização de saldo devedor fora do SFH só pode ser feita se o contrato foi firmado a partir de 12 de junho de 2021. E também traz algumas outras exigências, como por exemplo, a pessoa tem que ter 3 anos de trabalho ali naquela empresa ou em outras empresas, mas sob o regime do FGTS. Enfim, alguns avanços ocorreram, mas mesmo assim se encontra um pouco travada essa possibilidade de utilizar o FGTS em outros tipos de sistemas de financiamento. A Justiça vem adotando o entendimento que aquelas hipóteses que a própria lei do FGTS traz para o seu uso, elas são consideradas como exemplificativas, ou seja, existem outras possibilidades de movimentação da conta fora aquelas que são previstas na lei. E por isso tem concedido, já desde antes dessa resolução do Conselho Curador do FGTS, a possibilidade de usar esses recursos para quitação de saldo devedor de financiamento que não foi feito no SFH. Essas decisões, os tribunais, por exemplo, do TRF1, que abrange o estado de Goiás, do TRF4, que abrange o estado do Rio Grande do Sul, vem possibilitando o uso
desses recursos para essa finalidade, mesmo antes dessa resolução do Conselho Curador. Só que uma exigência que é imposta por alguns tribunais e principalmente pelo Superior Tribunal de Justiça é que, mesmo que o imóvel não seja ali financiado no SFH, as características e condições de financiamento desse imóvel têm que ser as mesmas para o financiamento dentro do SFH. Então, principalmente a questão da faixa de valor, que tem que ser considerada a que foi feita lá quando o contrato foi celebrado. Ou seja, se há 10 anos atrás o limite do financiamento era de R$500 mil pelo SFH, para você utilizar os recursos do FGTS hoje para liquidar, para amortizar esse saldo, mesmo que o contrato não tenha sido feito no SFH, quando foi feito o contrato, o limite do valor do imóvel também tinha que ser esse mesmo de 500 mil. Mesmo que ao longo do tempo, a gente conte em mais de 10 anos, o valor tenha subido e hoje tenha ultrapassado essa barreira, o que vale é a data que foi feito o contrato. Então, mesmo que o seu contrato tenha sido feito há mais tempo, antes dessa resolução do Conselho Curador, antes de 12 de junho de 2021, isso não tem muita importância. O que importa é que todas as condições para financiar o imóvel, todas as características dele batessem com as do SFH. Aí você vai poder utilizar os recursos, seja por meio de uma tentativa amigável com a Caixa Econômica Federal, mas principalmente se você quiser intentar uma ação para liberar esses recursos para utilizar o FGTS. Esse é o vídeo de hoje e até mais.